Amados irmãos, boa noite. Graças e paz a todos. Vamos iniciar então o culto solene ao nosso Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 100, verso 4: Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. O tema do culto desta noite é gratidão a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no profeta Jeremias, capítulo 33. Faremos a leitura dos versos 1 ao verso 13. Jeremias 33, de 1 a 13. Jeremias 33, de 1 a 13. Convido a igreja a se colocar de pé, fazendo essa leitura de forma alternada. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz essas coisas, o Senhor que as forma para te estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e as espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade, eis que darei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e temerão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis está deserto, Sem homens nem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá A voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores, que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Vamos ler todos juntos, verso 11. A voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo, e a de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor.
Por isso nós somos gratos a Deus. Por isso esse tema, gratidão ao nosso Deus, porque Ele restaurará esta terra, Ele restaurará o seu povo. Eu convido os irmãos a orarmos em adoração ao nosso Deus. É só a nossa irmã Simara que nos conduz em uma oração de adoração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos continuar te adorando, Senhor, te glorificando, te exaltando, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor, dentro das nossas, Senhor, fraquezas. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Amém. Por isso, ó Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te dizemos que só o Senhor é Deus em nossas vidas, e nós te amamos, porque Amém. o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é justo, porque a tua palavra, ela nos revela um Deus que é o nosso Pai, que cuida de cada um de nós, ó Pai, Amém. e que está sempre ao nosso lado. Por isso, Senhor, nós te amamos, nós te bendizemos, e dentro, Senhor, os nossos corações contritos, ó Pai, alegres diante de Ti, queremos te render graças. Amém. E pedimos que o Senhor, Pai, na sua infinita misericórdia, ó Deus, receba a nossa gratidão. Amém. Porque nós somos tão pequenos, ó Deus, que até para te agradecer nós temos que pedir a Ti que aceite a nossa gratidão, que é de todo o nosso coração, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Amém. Em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor cuida de nós como ovelhas, ó Pai, que depende de um pastor, ó Deus, que depende de cuidado. Então, Senhor, nós te amamos e te adoramos e bendizemos o teu nome nesta noite. Receba, Pai, o nosso louvor e toda a adoração que é dada ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda de pé, vamos adorar ao Senhor com um hino de gratidão, hino 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Podeis assentar. Passando agora um momento de contrição, de confissão dos nossos pecados. Convido a igreja para abrir suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 26. Faremos a leitura dos versos 40 a 46. Levítico 26, de 40 a 46. Farei a leitura. Peço que a igreja acompanhe. Levítico 26, de 40 a 46, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los, e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. E o destaque dos versos 40 e 42. Mas, se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, a infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, 42. Então, me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Então, precisamos, amados, conforme a palavra de Deus, seguindo essa condição, mas se confessarem a sua iniquidade, então o Senhor se lembrará do seu povo. É desse jeito, desta forma que o Senhor se relaciona conosco. Ele se lembra de nós, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos perdoa todas as vezes que nós confessamos as nossas iniquidades a Ele. Ele se lembra da aliança que Ele tem conosco. Curva a sua cabeça e coloque-se na presença do Senhor, uma oração de confissão e contrição. E eu peço para essa oração nosso irmão presbítero Donizete. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós queremos, ó Deus, primeiro lugar te agradecer, Pai, por poder, ó Deus, poder confessar os nossos pecados e saber que o Senhor é o Deus fiel que pode nos perdoar.
nós colocamos todos os nossos pecados diante do Senhor e rogamos, ó Pai, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos purifique, Senhor, e nos santifica, Pai. Porque, Pai, somos pecadores, mas graças ao nosso teu Filho amado Jesus Cristo, nós, pelo sangue dele, nós somos perdoados. O Senhor, quando olha por nós, olha em nós, vê o seu Filho amado, vê o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, o Senhor nos purifica e nos perdoa os nossos pecados. Por isso nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus perdoador. Tu és um Deus digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Por isso nós aqui estamos, Pai, para te louvar, para te adorar, Pai, e cultuar o Senhor. O Senhor, Pai, ali, quando o Senhor, Deus, nos reconciliou com o Senhor através do seu Filho, o Senhor também colocou um sacerdote que intercede por nós. Quando nós pecamos, por isso nós cobramos cada vez mais o teu perdão. Para o nosso pecado, para com as nossas iniquidades, para com as nossas obras. Perdoa-se, em nome de Jesus, é que nós oramos, te pedimos e te rogamos. Amém. Amém. Ainda em contrição e confissão, vamos louvar ao Senhor com o hino Glória ao Salvador, hino 79. Vamos de pé ao som do hino. Isaías, capítulo 45. Faremos a leitura dos versos 1 ao verso 7. Isaías 45, de 1 a 7. Em consagração ao Senhor. Isaías 45, de 1 a 7. Faremos essa leitura de forma alternada. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que saia até o nascente do sol
formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então ele destaca o verso 2 e o verso 3. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém, irmãos. Deus é esse Deus que liberta o seu povo. É o Deus que conduz e levanta homens para libertar o seu povo. Vamos louvar ao nosso Deus, momento de consagração. Louvemos ao Senhor. Aqueles irmãos também que vieram preparados aí para consagrarem seus dízimos e ofertas podem fazer enquanto nós louvamos ao Senhor.
Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Vamos agradecer a Deus também pelos dízimos e as ofertas. Peço a massa que nos conduza numa oração de gratidão, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um domingo aqui na tua casa, Senhor, te louvando, te buscando, podendo ter a oportunidade de ouvir, meu Deus, a tua palavra, Senhor. Amém. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar os dízimos e as ofertas que foram colocados no altar. Amém. Que nada nessa casa venha faltar, que venha ser Amém. Senhor, por esse valor. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar o pregador dessa noite, que ele venha ser usado por ti. E assim, meu Pai, venha para nossos corações e nós que venhamos botar em prática. Pois Amém. eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Passemos então ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor, de edificação. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 107. Salmo 107. Farei apenas a leitura do primeiro e do último versículo, mas os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas para a exposição de todo o Salmo. Salmo 107. Livro 5, né? Salmo que vai de 107 a 150. Deus salva de todas as tribulações. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Verso 43. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Nós vamos orar. Senhor, fala conosco por meio dessa palavra, Deus, por meio desse salmo, que foi escrito, Deus, com tantas verdades do Senhor, que narra a história das tuas misericórdias, da tua bondade, das tuas maravilhas ao teu povo. Fala conosco, possamos entender e sermos gratos por essa bondade, por essa misericórdia e pelas tuas maravilhas operadas em nosso favor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se salva, como diz o título, né? É o último livro, tem a abertura do último livro do Saltério, quinto livro, que nós já pegamos em todos os livros. E este, então, ele abre o quinto e último livro do nosso Saltério. Como eu havia dito, cada livro ele tem um tema que se destaca. O livro primeiro é o tema da confrontação, a semente da serpente, a semente da mulher. É narrado aí por diversos confrontos, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Segundo livro, que fala sobre a comunicação. Os inimigos são convidados a adorar Elohim. Então, que vai do 42 ao 72. Terceiro livro, que vai de 73 a 89, que fala da devastação. É o pior dos livros, que fala do povo de Deus, retratando a devastação do povo de Deus, como a mão de Deus pesou sobre o seu povo. São salmos de lamento, salmos de devastação, quando a mão de Deus pesava sobre o povo de Israel. Quarto livro foi o último salmo que pregamos, semana retrasada, do 90 a 106, nós pregamos no Salmo 90, falando então do amadurecimento do povo que passou por tantos cativeiros, por tantos exílios, por tantas perseguições,
Quando a mão de Deus pesou então sobre esse povo aprendeu muito por meio das lições do Senhor. Então esses próximos salmos aí do 90 até o 106 mostram então esse salmo de orações, de uma declaração de um povo mais maduro, um povo que conhece mais ao Deus, que serve. Então nós entramos nesse quinto e último livro, que fala então do Salmo 107 até o último Salmo, Salmo 150, fala então da consumação, apontando sempre então para quando Deus vai pôr fim a todas as coisas. Deus é o Deus libertador, Deus é o Deus que vem, Deus é o Deus que ouve o clamor do seu povo, e Ele atende, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele opera maravilhas no meio do seu povo, e Ele tem separado do seu povo um lugar santo, um lugar de paz. Por isso, esse quinto livro ele encerra então com os salmos de romagens, ele encerra lá com os salmos de aleluia, onde o povo dá glória a Deus, onde o povo louva a Deus, porque apesar de tudo isso que o povo passou, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus bom, e Deus é um Deus que opera maravilha no meio do seu povo. É porque a sua misericórdia dura para sempre. É que nós, nesses salmos então, de consumação, nós abrimos então esse quinto e último livro, apontando então para o aleluia, para o louvado seja Deus por tudo que Deus faz por meio do seu povo. Irmãos, imagine se não fossem a graça de Deus, imagine se não fosse a misericórdia do Senhor, imagine se não fosse a bondade de Deus. Deus ele poderia, irmãos, ter acabado com tudo lá na criação. Quando o homem pecou, poderia ter posto fim a tudo e nós não contemplaríamos a glória de Deus. Nós não teríamos como viver na eternidade do nosso Deus. Nenhum homem contemplaria a glória do Senhor. Como seria isso terrível? E o Deus gracioso, o Deus misericordioso, Ele enviou Jesus para morrer por nós, para que o seu povo, para que aquele que se rende diante dele, para aquele que clama a Ele, veja a sua glória e viva eternamente no seu reino. Por isso nós falamos aqui no domingo passado, novos céus e nova terra, quanto Deus tem preparado, o que Deus tem preparado, as maravilhas do céu que Deus tem preparado para o seu povo, que viverão com Ele por toda a eternidade. Esse povo, raça eleita, que Deus separou para viver com Ele por toda a eternidade, só poderá ver isso, só poderá usufruir da glória de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus operou maravilhas por esse povo. E nós somos esse povo. E nós estamos aqui para isso, para bendizer ao Deus bom, misericordioso, um Deus que opera maravilhas. Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança para a sua glória. Então, para esse povo, Deus manifesta o seu amor, conforme Coríntios diz, 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E Deus, Ele é justiça, mas Deus é amor. E esse amor, Deus manifesta para o seu povo, esse amor desse jeito, que tudo sofre pelo seu povo, espera, crê, e Deus não se ressente do mal, e Deus manda o seu Filho amado para morrer pelo seu povo. O amor jamais acaba. Então, o amor para o seu povo, o amor de Deus nunca acaba. Deus preservou para si esse povo. E para esse povo que o salmista está escrevendo. E ele vai dizer então no primeiro verso, de forma singular, ele fala para cada um de vocês, para cada um de nós. Rendei. Ele fala, você é um imperativo. Rendei graças ao Senhor. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no último verso ele também fala no singular. A quem, ou seja, cada um que é sábio, atende para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Então o que ele está dizendo, você individualmente, renda graças ao Senhor.
pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelas suas maravilhas. E se você, individualmente, é sábio, você fará isso. Você atentará para isso. Então, este é o ensino chave do texto. Renda graças ao Senhor, pelo que Ele é, por tudo isso. E se você é sábio, você fará isso. Esse é o ensino. O que seria então, irmãos, render graças? Expressar gratidão, mostrar apreço ao Senhor, louvar, agradecer a Deus. São ações de graças. Isso que significa render graças. Ações de graças, oferta de gratidão, sacrifícios de ações de graças. É isso que significa a expressão render graças ao Senhor. Então você fica pensando na prática como se dá isso, né? Sacrifícios de ações de graça, render louvor, glória, agradecer, oferecer gratidão. O verso 22, dê uma olhada. O que ele diz? O que ele vai então explicar o que seria esse render graças? Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. É isso que é render graça. Oferecer sacrifício de ações de graças e proclamar com júbilo as suas obras. Aí você vai perguntar, mas que sacrifícios são esses? A palavra de Deus nos responde no Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sacrifícios de ações de graça. Que sacrifício é esse? Coração compungido e contrito. O que é um coração compungido e contrito? Contrito vem de você se quebrantar, vem de você reconhecer os seus erros. Compungido, de você ver quem é você e o que Deus fez por você. Então é um estado de humilhação, se humilhar na presença de Deus. Reconhecer Deus como Ele é, temer a Deus pelo Deus que Ele é. Isso é sacrifício. Está sempre com o seu coração compungido e contrito na presença do nosso Deus. Não desprezará o Senhor. Mas não é apenas isso. Não é apenas você reconhecer, não é apenas você se humilhar na presença de Deus, pelo Deus que é, mas é você também proclamar, não é isso que diz o 22? Proclamem com júbilo as suas obras. Isso é a manifestação da sua gratidão a Deus. Quando você proclama com júbilo as suas obras, você está demonstrando as suas ações de graça. Não adianta você ficar ali, Senhor, me perdoa e tal, compungido, contrito, me arrependo. Deus, muito obrigado pelo Deus que você é. Isso também, mas é você pegar e ver todas as maravilhas que Deus fez por você, todas as obras realizadas por você e proclamar com júbilo, proclamar com alegria para todas as pessoas as suas obras. Essa é a mais pura manifestação de graça. Isso é render graças ao Senhor. Pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelas suas maravilhas. Então eu faço isso quando eu manifesto, quando eu proclamo isso para o mundo. Eu manifesto a minha ação de graça, a minha gratidão quando eu proclamo com júbilo o reino do Senhor. E diz, diz lá Isaías 52:7, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. É isso que é ações de graça. Rendei graças ao Senhor. Proclamem com júbilo as suas obras. Ofereçam sacrifício de ação de graça, coração compungido e contrito na presença do Senhor. É isso que ele está falando. É aquele que é sábio, atente para essas coisas. Considere as maravilhas do Senhor, o que Deus fez pelo seu povo, o que Deus faz por você a cada dia, cada manhã. As misericórdias se renovam todas as manhãs. As suas maravilhas duram para sempre. Mas eu quero chamar os irmãos para acompanharem comigo, para os irmãos então no Salmo cumprido, para os irmãos então se atentarem aqui o ritmo desse Salmo, como que esse Salmo, a cadência dele. Observem comigo o verso 6. Então, na sua angústia, clamaram aos... Não, primeiro, a gente está falando do primeiro verso. Rendei graças ao Senhor,
porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Olha o verso 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 15. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 21. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 31. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, rendam graças ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quando ele fala filhos dos homens, está falando nós, seres humanos, filhos de Adão e Eva. Quando ele fala de filho do homem, está falando de Jesus Cristo. Filho do homem, perfeito, Senhor, Salvador, Jesus. Filhos dos homens, filhos de Adão e Eva, pecadores, caídos. Então ele está falando para os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para conosco, para com os filhos dos homens, para com os caídos, para com os pecadores, para com os filhos de Adão e Eva. Rendam graças ao Senhor. Agora observe que então ele vai mostrar que Deus é esse Deus misericordioso, esse Deus é um Deus que opera maravilhas, esse Deus é um Deus que é bom, mas o seu povo cai, o seu povo peca, o seu povo tropeça. E quando que Deus então se inclina para o seu povo? Quando que Deus então opera essas maravilhas para o seu povo? Nós lemos lá naquelas passagens lá, que se confessarem suas iniquidades, se buscarem. Olha o que esse salmo diz. Observe o verso 6. Então, na sua angústia, toda vez que o povo cai, e a mão de Deus pesa sobre eles, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Então, o povo de Deus peca, o povo de Deus, os filhos dos homens, filhos de Adão e Eva, erram, pecam as suas iniquidades, e quando a mão de Deus pesa sobre eles, eles clamam, eles pedem por socorro, e Deus vem em seu auxílio, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus opera maravilhas. Então esse salmo, ele vai narrar isso. Ele faz um imperativo: rendam graças ao Senhor. Porque esse Deus é esse Deus que faz isso desde o início da criação. O homem peca, Deus vem com misericórdia, Deus vem com bondade, Deus socorre o seu povo. O povo peca, a mão de Deus pesa, o povo clama e Deus vem e socorre o seu povo. E será assim por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Perdão, Senhor, que isso está amarrado. Que isso vai até o final da nossa vida. Até quando o Senhor Jesus vier e fizer novos céus e nova terra. Onde esse ciclo termina, onde estará consumado. E não vamos precisar mais das misericórdias do Senhor, porque elas terão sido consumadas no novo homem, no novo ser, quando o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade. Estaremos nos novos céus e na nova terra. Então ele vai apresentar aqui esse Deus para esse povo, e ele vai mostrar então essas quedas do povo, e aqui é uma narrativa histórica, esse salmo foi escrito ali após o exílio babilônico, quando o povo estava amarrado. Por isso a gente leu aquele texto lá de Ciro, que Deus levantou Ciro para libertar aquele povo, e Deus então livra o povo de Israel. Então ele vai contando essas histórias que apontam para esse período, para o período anterior, lá do exílio do Egito, do povo cativeiro do Egito, e depois ele aponta para o futuro, e ele aponta sempre para aquilo que Jesus veio e fez as mesmas coisas. Então, apesar do contexto histórico aqui ser o contexto pós-exílio babilônico, onde tudo isso era verdade, e Deus manifestou a sua graça, a sua misericórdia naquela realidade, mas ele aponta para esse Deus que agiu da mesma forma nos outros cativeiros, nos outros exílios, e aponta para o futuro, para um povo que estava perdido, desorientado,
e o Senhor mandou Jesus como então a personificação desse Deus bom, misericordioso, que opera maravilhas. Então, observem que ele diz aqui, e a gente aprende nesse texto, que nós devemos render graças ao Senhor, porque fomos remidos pelo Senhor. Olha o verso 2. Digam-nos os remidos do Senhor. São esses, porque agora, como eu disse, o singular é apenas o primeiro e último verso. Rendei graças ao Senhor. Depois os irmãos observam que é rendam. Aí a palavra vai para todos os povos, para todas as pessoas. Então ele vai falar agora dos remidos do Senhor, que devem render graças ao Senhor. A palavra remidos, irmãos, significa salvo, resgatado, redimido através de pagamento. Sabe aquele refém, quando ele está lá cativo, foi capturado, está preso, está lá amarrado, né? Foi sequestrado, está lá preso, né? E ele não tem como se libertar. Ele precisa ser salvo por alguém precisa pagar, precisa negociar, precisa conversar lá com seus sequestradores e para libertar ele. Essa é a ideia dos remidos do Senhor. São remidos do Senhor porque foram resgatados do Senhor com preço. O Senhor pagou o preço por eles, para tirá-los do cativeiro. Nesse caso, do cativeiro babilônico, Deus levantou Ciro para libertar esse povo. Mas a gente vê que foi Deus que remiu esse povo. Foi Deus que colocou no coração de Ciro para tirar esse povo. Não foi pela vontade de Ciro. Ciro não conhecia o Senhor. Então, os remidos, esses que foram salvos pelo Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Não foi isso que Deus fez? Deus libertou o povo do cativeiro babilônico e levou-os de volta à cidade que habitasse, Jerusalém, porque eles clamaram, o Senhor os ouviu e os trouxe de volta depois de 70 anos de cativeiro. Sabemos pela história que eles foram para lá, por quê? Pelas suas iniquidades, por conta dos seus pecados. Andaram, os que ele resgatou da mão e congregou, foram esses que andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, famintos e sedentos. Então, como eu disse, esse texto ele aponta não apenas para aquele ponto, mas ele mostra esse Deus que faz isso com aquele povo, fez lá no passado, através de Moisés, libertando o povo, e ele aponta para Jesus. Lembra-se quando Jesus diz lá, vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí a gente vê que se cumpre ali naquele momento a misericórdia de Jesus, o compadecimento de Jesus, cumprindo a profecia de Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Como se cumpre isso? Mateus vai mostrar isso, Mateus 4:12, 13 e 16. Ouvindo, porém, Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então o texto é claro que mostrar que Jesus compadeceu daquela multidão que andavam ali exaustos e aflitos como ovelhas que não têm pastor, e resplandeceu a luz desse povo, porque Jesus é o cumprimento da profecia de Isaías. Ele veio como resgatador, ele veio como libertador, ele é a personificação do Deus bom, do Deus misericordioso, do Deus que opera maravilhas pelo seu povo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
descedentou, verso 8 diz, né? Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. É isso que o Yahvé, o Deus da aliança, fez com o povo, tirando do cativeiro, e é isso que Jesus faz com o seu povo e faz conosco hoje. Ele descedenta a alma sequiosa, farta de bens a alma faminta. É isso que ele fez com os nossos antepassados, é isso que ele faz conosco, é isso que ele fará com a nossa geração. Ele é o Deus das gerações, de eternidade a eternidade, ele é Deus, geração após geração, Deus é o nosso refúgio. Segundo lugar, devemos render graças ao Senhor porque fomos libertos. Versos 10 a 16, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e infernos, por se terem rebelado contra a palavra de Deus. Vejam que nunca é sem pecado. Por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Por isso, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Não é isso que ele fez com o povo pós-babilônico, lá no exílio babilônico? Isaías 45, de 1 a 7, já fazia essa profecia para esse povo que iria para o exílio babilônico, quando diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. Falando para Ciro, ainda que não me conheces, ainda que Ciro não conhecesse o Senhor, Deus levantou Ciro para libertar o seu povo cativo, quebrar as cadeias. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, novamente, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amados, é muito interessante essa passagem, porque mostra Deus pegando um homem ímpio, iníquo, que não temia Deus, que conduzia o povo com mão de ferro, e o Senhor levanta ele e coloca no coração dele para libertar o seu povo, para mostrar quem é o único e soberano Deus. Por isso devemos render graças ao Senhor, porque fomos libertos, assim como Deus libertou o seu povo da mão do ímpio. Deus nos libertou do império das trevas. Deus nos liberta das mãos das amarras do diabo, de Satanás. Ele nos livra, porque não tem ninguém acima do nosso Deus. Render graças ao Senhor por isso. Aí a gente vê a confirmação disso, porque aqui era uma profecia. Deus iria fazer isso com Ciro. Aí quando chegamos em Esdras afirma, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, olha o homem que não conhecia Deus, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós, povo de Deus, é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras 1, 2 e 3. Confirmando o profeta Isaías, assim como Cristo confirma as profecias. Então Deus sempre manda um libertador. Devemos render graças ao Senhor porque fomos libertos. Deus é o nosso libertador. Jesus veio para nos libertar.
Ele veio para nos dar a salvação, libertar do império das trevas. Em terceiro lugar, devemos render graças ao Senhor, porque fomos sarados. Quantas vezes, irmãos, somos sarados, literalmente, de enfermidades? Quando clamamos a Deus, temos orado aí por tantos motivos, pedindo tanta misericórdia de Deus, pessoas enfermas, e as pessoas sendo saradas, as pessoas sendo curadas. Isso é a manifestação da misericórdia de Deus, isso é a manifestação da bondade de Deus e das suas maravilhas, para com o seu povo, para com aquele que clama a Ele. E Deus ouve oração até para pessoas ímpias, quando o povo de Deus clama e ora e pede a Deus, Deus sara até pessoas que nem o declaram como Deus, mas Deus opera maravilhas. Mas é óbvio que o ser sarado, ele aponta não apenas para a questão física, mas sobretudo para a questão da alma. Deus é um Deus que nos sara, Deus é um Deus que nos cura espiritualmente. Os estultos, verso 17, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. Como que eles serão afligidos? A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. É quando a mão de Deus pesa, até com chagas, com doenças, de morte, que a pessoa fica num estado de que não suporta nem comer, o seu organismo não aceita comida, ele não consegue se alimentar, ele está então às portas da morte. E hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, e a palavra do Senhor diz que não devemos tomar sem discernir o corpo. Ele diz que por isso não são poucos os que dormem. E o dormir não é questão de dormir de sono, é morrer. A mão do Senhor pesa. E aqui o texto vai dizer que os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos, a ponto de não quererem comer, de o seu organismo não conseguir se alimentar e ficarem à beira da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. É o Deus que sara. E os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Coração compungido e contrito, proclamação das obras, das maravilhas do Senhor. Irmãos, então, como é bom a gente ter uma pessoa agradecida do nosso lado, não é verdade? Quando você tem uma pessoa ali que agradece, reconhece o que você faz por ela, está ali, sabe, alegrando-se com você e fala para as pessoas bem de você e te estima, e te preza, e te reconhece, te engrandece, te honra. Como é bom isso e como é triste, irmãos, o coração que não é agradecido. Dia a dia, Deus concedendo as dádivas, Deus concedendo a chuva, Deus concedendo o sol, Deus concedendo o ar, Deus concedendo o alimento, Deus concedendo a saúde, Deus concedendo o trabalho, Deus concedendo tudo que você tem necessidade, e você não é capaz de erguer uma oração a Deus de gratidão. E o mundo vive assim. As bênçãos do Senhor, né, que caem sobre bons e ímpios, sobre justos e ímpios, sobre crentes e não crentes. A diferença do crente é que ele rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Ele reconhece isso, um coração compungido e contrito, que proclamam então essas obras, com júbilo as suas obras, e agradece, diz isso. E o mundo faz como tanto fez, como se isso fosse mais do que obrigação. Não, irmãos, como é bom a gente ter pessoas agradecidas ao nosso lado. E Deus se agrada quando nós temos o coração agradecido, o coração compungido e contrito na sua presença. Quarto lugar, devemos render graças ao Senhor porque fomos salvos. E quantas vezes somos salvos de perigos? Quantas vezes somos libertos, né, de coisas reais que poderiam acontecer e não acontece, que Deus nos livra. Irmãos, eu lembro uma vez que, já não sei se eu já contei essa história aqui, que eu fui para a igreja, meu irmão me levando uma Kombi, parou do lado da rua de lá, a igreja era do lado de cá, eu tinha que atravessar a rua, e estava chovendo muito,
Aí de dentro da Kombi eu olhei para lá, para a rua, para cima, não vinha carro. Eu olhei para baixo, não vinha carro. Eu saí correndo ali, mas estava torrencial a chuva. Saí correndo e fui direto na rua. Quando eu chego no meio da rua, vi um carro. Não sei quantos que eu não estava com carro, não. Eu sei que ele já estava em cima de mim. Irmãos, eu dei um pulo, que eu não sei como eu fui parar lá na porta da igreja. E o carro passou por mim, parou lá embaixo, ficou parado ali, eu acho que uns 5 minutos. O cara não acreditou naquilo que aconteceu. E quando a gente lê as coisas dos anjos, a gente fala, né? O anjo do Senhor que livra, que acanta, que guarda. Eu falei, gente, aquilo aqui não foi natural. Cheguei da igreja tremendo de cima a baixo. Mas assim, Deus nos salva de tantas coisas, Ele nos livra de tantos perigos, coisas que a gente nem sabe, que a gente nem está vendo. Deus está livrando do mal, do perigo, guardando a gente. Chega na tua casa todo dia, quando você saiu da rua, entrou em casa, Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, não é isso que diz? Só agradeça a Deus, porque Ele está te guardando, Ele está te protegendo, está te livrando do mal. E o texto vai dizer, a partir do verso 23, os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma, andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Aqui então, a cena de um mar revolto, pessoas que descem aos mares, aí ele diz aqui que fazem tráfico na imensidade das águas. Isso aqui já é uma da tradução da revista Almeida atualizada, para mostrar que eram pecadores, porque existiam nesse meio, aí nos mares, ali, tráfico. Eles usavam isso, essas embarcações iriam para tráfico, para fazer coisas ilícitas. Mas o texto lá no original não está falando isso. Diz trabalhadores, pessoas que trabalhavam, trafegavam no mar, e trafegavam no mar diferente, tráfego diferente de tráfico. Então, mas essas pessoas que trafegavam nos oceanos, que trabalhavam nos mares, dentre eles tinha os pecadores, que traficavam, que faziam coisas erradas. E Deus levantava ondas, Deus levantava então esses mares, essas imensidões de água, e aí nas suas angústias clamavam a Deus. Então diz o verso 28, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, para com esses pecadores. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. E aí quando a gente olha para Jesus, né, diz o texto de Mateus 4, 37 e 39, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A personificação, a encarnação de Deus, é o Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, aquele que mandou, que deu ordem, que tudo se fez. Esse é o Deus que acalmava a tempestade no meio desse povo. Diz aqui então, esse Deus, irmãos, bom, misericordioso, que opera essas maravilhas, é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que age na história, é um Deus que age na nossa vida. Isso tudo aqui é histórico, isso acontecia. E eles clamavam, eles pediam, e o Deus vivo do céu vinha e repreendia o mar, acalmava o mar, e eles se alegravam, eles viam a mão do Senhor, mas ainda assim eram pecadores. Então, a ordem imperativa é que a gente deve olhar para essas coisas. Aquele que é sábio, olha para essas coisas, teme a Deus,
e considera as misericórdias do Senhor. Em quinto e último lugar, devemos render graças ao Senhor pelas suas maravilhas. Então, depois de dizer, então, para essas pessoas, quando ele fala para aqueles que foram remidos, quando ele fala para esses que saíram estultos, quando ele fala para esses que assentavam nas trevas, na sombra da morte, ele vai dizer então das suas maravilhas, de tantas maravilhas que o Senhor fez, dados históricos. Aí a gente tem tanto bênção do Senhor, essas maravilhas elas se dão tanto por meio das bênçãos que Deus realiza, como a gente viu aqui, as bênçãos que o Senhor realiza, como também pelas suas maldições. As maldições do Senhor são maravilhas. A peste que ele mandava lá no Egito é uma maravilha, aquilo não era normal. As 10 pragas do Egito. Então, são maldições que Deus manda para o seu povo para ver se esse povo rende glória a Ele. Se esse povo se dobra diante dele e rende graças a Ele. Então a gente vê as maravilhas do Senhor na forma de bênção e as maravilhas do Senhor em forma de maldição. Bênção quando ele obedece, maldição quando ele desobedece. E até a maldição do Senhor é pelo seu amor, para que esse povo se arrependa e se volte para Ele. Ele converteu rios em desertos, mananciais em terra seca. É um Deus que amaldiçoa. Imagina você ter um rio e de repente esse rio virar um deserto. Você tem um manancial e virou terra seca. 35, mas olha o que ele faz. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Olha a conversão. Mas o 34, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Nunca é sem causa. 36, estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitasse. Colocou os famintos num lugar para ter habitação e para abençoá-los. 37, semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas, bênção do Senhor. 38, ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas olha 39, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Por isso, os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. O ímpio não declara como deve fazer os justos, o Filho de Deus, de render graça, que é então proclamar os seus feitos, falar, proclamar com júbilo as suas obras. Então o texto está finalizando dizendo isso, que os ímpios eles não fazem isso, eles não proclamam essas obras, antes eles fecham a boca, ficam calados, mesmo vendo tudo que Deus faz. Quem é sábio atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos observar essas coisas. Nós precisamos ser sábios e olhar para as misericórdias do Senhor, para a bondade de Deus e para as maravilhas que Ele opera cada dia na nossa vida. Como é triste quando a gente só clama ao Senhor, quando só buscamos ao Senhor. Quantas vezes aqui, né? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Como é triste a gente ver crente assim, que só clama a Deus na hora da tribulação, que só clama a Deus na hora da angústia, só clama a Deus na hora que a mão de Deus pesa. Aquele que é sábio, atende para essas coisas, rende graças ao Senhor, louva pelas suas misericórdias, com júbilo proclamam isso. As suas ações de graça são sacrifícios agradáveis a Deus, coração compungido e contrito a Deus, reconhecendo dia a dia suas maravilhas. Sejam sábios, rendamos graças ao Senhor. Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele opera essas maravilhas dia a dia na nossa vida, por meio de tudo que Ele nos concede. Sejamos agradecidos. Que Deus nos abençoe, possamos olhar para esse Deus que resgata o seu povo, que tem misericórdia dele todos os dias da sua vida.
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Sejamos formosos diante de Deus, falando das suas maravilhas, da sua misericórdia, da sua bondade. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Eu pedi a Gabriela nos conduzir numa oração de gratidão a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, continuamente a tua presença, Pai. Nós queremos te render graças, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos falou essa noite, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, as suas maravilhas, Pai. E porque o Senhor tem se mostrado bom cada dia, Pai. Obrigada por todas as bênçãos, por todos os ensinamentos, Pai, através de lições que o Senhor nos dá. E mesmo assim, nos ensinam a chegar mais perto de Ti, Pai, e a voltar a clamar a Ti. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, independente da nossa situação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, não há motivo maior de gratidão do que celebrarmos a ceia do Senhor, não é verdade? Celebrarmos a graça de Deus, esse Deus misericordioso, bondoso, que opera maravilhas. Se não tem maravilha maior, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso tão conhecido da igreja, versos de 23 a 30, 1 Coríntios capítulo 11, de 23 a 30. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Mas não tem, como eu disse, maneira de expressarmos mais a nossa gratidão a Deus, ações de graça. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a mais preciosa expressão de gratidão ao nosso Deus. E fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Então nós vamos participar da ceia. Eu convido o presbítero Donizete, o presbítero Paulo, para me acompanhar na ministração, servindo a igreja. E participemos então, observando essa palavra. Não como os coríntios, era o contexto aqui, que comiam e bebiam sem discernir. E faziam da ceia um banquete onde ali havia uma separação do povo e não uma comunhão dos santos. O Paulo vai dizer que nisso certamente não vos louvo, eu vos reunis não para melhor e sim para pior, mas entendendo que isso daqui é a mesa que nos une, a mesa do Senhor, a mesa que une o povo de Deus. É para unir, não é para dividir, é para mostrar que todos nós estávamos perdidos como ovelhas, aflitas, exaustas, desgarradas, sem pastor. E o nosso Deus mandou Jesus, o nosso supremo pastor, para vir, para nos dar direção, para nos dar caminho, para nos orientar, para nos conduzir, para nos guardar, mas sobretudo para nos resgatar. Somos remidos do Senhor, povo do nosso Deus. E isso aqui nós fazemos em memória desse ato, da vida, da obra de Jesus.
da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão. E fazemos isso até que Ele venha para buscar a sua igreja. E isso é um meio de graça, irmãos. É um meio de graça. Nós renovamos a nossa aliança. Nós renovamos a nossa comunhão com Cristo todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice. É a nossa renovação da nossa aliança, do nosso compromisso, da nossa comunhão com Deus. Deus certamente Ele ouve com muito, Ele vê do céu, Ele abençoa com meio de graça todos aqueles que participam da sua mesa. Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes, comeres e beberes em memória de mim. Receba então a ceia, conforme explicamos da outra vez. Tira esse lacre, abre a parte de cima, tem um pãozinho, e depois você toma o seu cálice. Vamos colocar. Coloque-se de pé, vamos louvar ao Senhor. Quer dizer, vamos, se ainda não tomaram, vamos tomar junto. Tomai, comei. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes comedes o pão, bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Tomai, comei, comamos. Bebei dele todos, que é o meu sangue dado por vós. Bebei todos. Louvemos ao Senhor. Esteja em oração nesse momento, meditando na palavra desta música. Peço os presbíteros que recolham o que nós cantamos. Sou Salvador, estás presente ali, ministrando vivo, parte o pão que por Jesus deste. Juntos lembramos tudo.
nos conduz então a uma oração, agradecendo a Deus pelo cálice, pelo pão e pelo cálice. Senhor Deus, nosso Pai, queremos neste momento, Senhor, agradecer e reconhecer como somos abençoados, como somos afortunados, reconhecer, Senhor, o quanto o Senhor é bom conosco desde o início até hoje, Pai, e sempre será. E agora, Senhor, eu te peço para que o Senhor esteja recebendo essa celebração, trazendo o Senhor em memória do Senhor, reconhecendo o quanto o Senhor é conosco. Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos, finalizando, cantar o hino 60, ofertório. Vamos falar com Deus por meio deste hino. Vamos louvar ao Senhor e depois, então, a oração final, a impetração da bênção e o amém diz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse culto, porque tanto vamos sair daqui alimentados da tua palavra. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai, e podemos estar na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome. Amém. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Senhor amado, louvado seja Deus, porque nas horas difíceis das nossas lutas, das nossas tribulações, o Senhor está conosco presente. Louvado seja Deus, ó Pai, porque nós sentimos a tua mão santa e poderosa 24 horas conosco, Senhor. Amém. E possamos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado, tem feito nas nossas vidas e muito mais por ter mandado o teu filho, o teu único filho, para morrer no nosso lugar. Louvado e engrandecido seja o teu nome pela salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pelo sangue de Jesus Cristo, o teu Filho é quem nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus, ó Pai, por este culto, abençoando grandemente a vida do pastor, da sua família, ó Pai. Cada dia possa colocar o teu servo que nós colocamos diante de ti. Que o Senhor possa cuidar dele grandemente, dando sabedoria dentro da tua palavra, Senhor, para cada dia que passa, ele possa crescer mais diante do Senhor, para administrar a tua palavra, as suas ovelhas, que nem diz a tua
tua palavra, Senhor. Amém. Ajuda-nos, ó Pai, cada dia muito mais também põe em prática aquilo que ouvimos da tua palavra. Amém. Queremos obedecer, queremos ser fiel, queremos crescer diante do Senhor. Senhor, nos ajude, Pai, por nós mesmos temos condições nenhuma. Mas somente pela tua graça, pela tua misericórdia derramada sobre as nossas vidas, é que possamos cada dia chegar diante do Senhor. Amém. Não porque merecemos, mas somente pela tua misericórdia mesmo, Pai. Amém. Pai de amor, te agradecer por este culto, aceita o nosso louvor e a nossa gratidão, porque é tão imperfeito, porque somos imperfeitos. Mas é no nome do Senhor que nós oramos, que nós adoramos, que nós buscamos. É no nome santo de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo. Agora queremos te pedir que leve-nos em paz, desde uma semana de graça, guardados e amparados por ti, Senhor. Guardando e livrando o teu povo de todo o mal, de todos os perigos, Senhor. Porque a nossa vida está nas tuas mãos e quem cuida é o Senhor de nós. Amém. Fica conosco e perdoa, Senhor, os meus pecados. É tudo que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, sobre todo o povo de Deus em toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Muito isso. Louvado seja Deus, pelos atos do culto, pela bênção de participar da mesa do Senhor. É bom estarmos na casa do Senhor. Como fez falta esse tempo, participarmos da ceia, estarmos juntos.